Olá pessoal, eu sou Adriano Alves e quero falar sobre uma pergunta que tem inquietado o coração de muitas pessoas nesses dias. Como permanecer firme diante das tempestades de más notícias que sopram contra nós? Eu me lembro de uma árvore cujo nome é cedro e, segundo os especialistas, quanto mais ventos, quanto mais tempestade, quanto mais oposição esta árvore sofre, mais as suas raízes se fixam no chão, mais profunda ela se torna. Quanto mais prova ela tem, mais profunda ela é. Há uma grande lição para a nossa vida. A oposição do inimigo nos treina para a derrota dele mesmo. E como nos tornarmos mais firmes e fortes diante dos vendavais desta vida que querem nos vergar até o chão? Ao olhar para as Escrituras Sagradas, eu me lembro de um homem que passou exatamente por um momento como este. Um momento em que, na linguagem dele, ele se sentiu caçado. Ele diz que sentiu medo, que se sentiu angustiado. Estou falando de Davi. E Davi escreveu tudo aquilo que ele sentiu e toda a sua experiência em forma de uma poesia hebraica, que é o Salmo de número 55. Eu não posso ler, não tenho tempo de ler o salmo inteiro para você agora, mas eu quero ler alguns versículos. O versículo 4 ele conta do que sentia no momento em que estava no olho do furacão. Ele diz: O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Pelo que disse: Ó, quem me dera ter asas como de pomba, porque então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Até um homem como Davi, que é chamado homem segundo o coração de Deus, sentiu o desejo de fugir da tempestade. Todos nós, vez ou outra, somos tomados por esse sentimento, o desejo de fugir do mundo e sumir do mapa. Mas a grande questão é que Davi demonstra que ele deveria aprender a se tornar uma pessoa mais profunda, justamente no momento em que estava sendo açoitado pelas ventanias, pelas provações e pelas dificuldades. E é isto que acontece, porque quando chega no versículo 16, ele já tem uma linguagem diferente, uma linguagem de fé, uma linguagem de ousadia, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, de temor, o Senhor nos deu um espírito de ousadia. Olha o que ele diz: Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei a ele e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim. O que fez Davi mudar? Que mudança de linguagem é esta que encontramos neste salmo? Porque primeiro ele fala de medo, fala de terror, fala de pânico, fala que se sente caçado, fala de angústia, fala de dor, mas depois a sua linguagem muda. É porque ele foi tomado por um sentimento de gratidão incondicional. Ele diz que ora de manhã, de tarde ao meio-dia, ou seja,
o dia inteiro seu coração está tomado de gratidão que o capacita para adorar a Deus em meio à prova, porque ele tem certeza das coisas que ainda não se veem. A fé, o firme fundamento das coisas que ainda não existem, o capacita a ser grato a Deus, mesmo durante a prova. Ele tem a certeza que Deus é fiel para cumprir a sua palavra e fazer valer as suas promessas. Você pode crer nesta palavra? Se assim você puder confiar em Deus, você vai, à semelhança de Davi, poder nos ensinar, nos testemunhar uma grande lição, que é a lição que Davi nos ensina no versículo 22. Olha o que ele diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Aprenda com a crise e com os vendavais desta vida e use este limão para fazer uma limonada. Toda adversidade traz consigo a semente de algo maior. Toda crise é a oportunidade que Deus nos dá para crescermos e para amadurecermos, para que a nossa alma se torne mais madura na presença dEle. Todo vendaval tem a capacidade de nos tornar pessoas mais profundas em Deus. Todas as coisas, juntamente, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você puder crer nesta palavra, você pode começar adorando a Deus agora mesmo. Não depois, mas agora, tendo a certeza que tudo passa. Tudo passa. Quem sabe você olha para o meu rosto agora e diz: mas quem é esse moço que está falando como se tivesse tantas experiências na vida? E de fato, eu não tenho muitos anos de vida, mas já passei por alguma tragédia. E aprendi a sentar-me diante de pessoas mais experientes e aprendi a ouvi-las e tenho a capacidade de dizer a você com toda certeza que tudo passa. Esse é o momento em que você pode exercer a sua fé. Vai chegar o momento em que você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena porque agora que eu olho tudo pronto e acabado, eu entendo que a minha alma amadureceu na presença de Deus e eu sou uma pessoa melhor. Este é o momento em diferenciarmos os homens dos meninos. Este é o momento em que você poderá se tornar uma pessoa amadurecida na presença de Deus. Você pode crer nesta palavra? Então, adore ao nome dele. Que Deus lhe abençoe poderosamente em Cristo Jesus e até mais.